Boa noite. A Silvana está me informando, né? Que a aula anterior terminou agora. Não tem problema, não vamos começar a nossa revisão ainda, né? Uma vez que dá tempo o pessoal tomar uma água e já passar para a ética geral e profissional. Nessa nossa revisão, a gente vai olhar os principais aspectos daqueles conteúdos, né, que nós trabalhamos nesse bimestre, e de forma que vocês possam, na semana que vem, fazer uma avaliação tranquila, né, como foi a do primeiro bimestre. Né? É um conteúdo fácil, tranquilo, não vamos ter maiores dificuldades. A Natasha Castro está chegando. Boa noite, Natasha. Já estamos aqui, já conversando com as suas colegas que já estão acessando a nossa aula de hoje. Seja bem-vinda, Natasha. Mas eu quero... Vocês viram, né, a avaliação do primeiro bimestre, uma avaliação boa, todos saíram muito bem, aqueles que tiveram oportunidade. Eu quero lembrar que vocês não esquecerem que nós temos uma atividade avaliativa, tá? Que está lá no AVA. Não deixe de fazer. Ela é importante, tá? A atividade avaliativa, ela está lá no AVA, está à disposição, e até a próxima aula nossa, ela vai estar à disposição de vocês, perfeito? Não deixe de resolver, tá? A Michelle está aqui, chegando, né? Michelle, seja bem-vinda. Josilene também. Josilene Moraes, boa noite. Oi, oi, Michelle. Estamos a caminho da nossa revisão, né, dos conteúdos. Oi, Josilene Moraes, seja bem-vinda. Maíra Cristina está chegando também. Boa noite, Maíra. Matheus também está chegando. Seja bem-vindo, Matheus. Nós já estamos começando a nossa atividade daqui a pouquinho, tá? Dando só mais um tempinho para os colegas acessarem. Aí, Maíra está dizendo que está presente. Muito bem. Matheus, boa noite, Matheus. Vocês tiveram a aula de Direito Administrativo? A aula que antecedeu a minha? Foi Direito Administrativo? Tá. É o professor Bruno? Quem está no Direito Administrativo? É o professor Bruno? A Sheila. Opa, excelente. Viu? Uma excelente professora, tenho certeza. E o Direito Administrativo é muito importante, é uma área que não é muito explorada no nosso campo profissional. Uma área boa para ganhar dinheiro, viu? Uma área muito boa para ganhar dinheiro. O direito administrativo, se você se especializar nele, se você dedicar a ele tem um mercado de trabalho muito bom mesmo. Mas muito bem, gente. Já se vão para 20 horas e 53 minutos. Vamos dar uma olhadinha no que nós vamos rever hoje. É a nossa aula de revisão do segundo bimestre. Eu separei os seguintes tópicos para nós fazermos um passeio por ele, tá? Nós vamos ter ainda, nessa avaliação do segundo bimestre, as formas de exercer a advocacia, especificamente a questão de honorário do advogado associado. Este conteúdo está na aula 7, que foi tratada por nós aqui, tá? Também vamos trabalhar a questão da sociedade de advogados. Requisitos para a sua formação, o registro, a existência de uma sociedade de advogado ou de uma sociedade de pessoas de advogado. Essas questões todas foram tratadas na aula 8. Ainda teremos a questão, lá nas formas de exercer a advocacia, envolvendo o advogado empregado. Esse advogado empregado foi um trabalho que vocês fizeram valendo como parcial 2. Estão lembrados? Então, nós vamos ter algumas perguntas relacionadas a esse trabalho, o advogado empregado.
Depois, vamos trabalhar publicidade profissional do advogado. A publicidade profissional do advogado, ela encontra-se na aula 9 e 10. E, por último, dois tópicos: tipos de honorários advocatícios e organização e composição dos órgãos da OAB, que estão na aula 10 e 14. Portanto, são estes tópicos que compõem o conteúdo da nossa avaliação do segundo bimestre. Perfeito? É em cima desses tópicos que nós retiramos as questões que irão compor a sua avaliação do segundo bimestre. É um conteúdo que eu já visto, tranquilo, né? E não vai trazer maiores dificuldades para vocês. Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos falar um pouquinho sobre o advogado associado, que está lá na aula 7. Deixa eu alcançar aqui para vocês a aula 7, para a gente dar uma olhadinha nessa questão do advogado associado. Só um segundinho que eu tenho que fazer Só um minutinho. Aula 7. De você, aula 7. Está aqui, PowerPoint, aula 7. Okay. Aula 7. A aula 7, que é a que nós estamos aqui, ela tem dois tópicos, né? O mandato e as várias formas de exercer a advocacia. Nós vamos lá nas várias formas de exercer a advocacia e vamos tratar dessa questão que envolve o advogado associado. Passei. Cadê você? Só um segundinho. Tá? Isso aqui, ó, das várias formas de exercer a advocacia. Só um segundinho, nós já vamos chegar nele. Muito bem. O Wilson está chegando. Boa noite, Wilson. Seja bem-vindo. Bom, gente, nós, quando estivermos prontos para ingressar no mercado de trabalho, vocês estão ouvindo bem, estão vendo a tela ali, né, das várias formas de exercer a advocacia? Tá tudo bem? Está chegando tranquilo aí? Tá, né? O Michel está dizendo que está chegando, então que bom. Então, gente, quando você estiver preparado, pronto, né, já inscrito no AB, você pode escolher uma forma de você exercer a sua profissão. Você pode ser um advogado liberal, aquele autônomo, pode ser um advogado público, né? Ou pode ser um advogado empregado. Esse advogado empregado, ele pode ser empregado tanto numa sociedade de advogados, como também pode ser empregado de uma empresa, prestar assessoria, ser contratado, né, como empregado de uma empresa para prestar assessoria jurídica. Inicialmente, são essas as três formas que eu tenho de exercer a minha atividade de advogado, a minha atividade advocatícia. Mas aqui não traz uma que também é possível. Dentro de uma sociedade de advogados, e nós falamos isso para vocês, existe a possibilidade de você buscar um colega seu, advogado, para prestar os seus serviços na sua sociedade de advogados, sem que ele seja sócio e nem
empregado. Ué, professor, mas como assim? Ele não vai ser sócio e não vai ser empregado? Como que ele vai prestar esse trabalho para mim na sociedade? Muito simples. Ele vai ser um colaborador. Ele vai ser aquilo que nós chamamos de advogado associado. Não advogado sócio. Vocês estão me entendendo, né? Ele é advogado associado. Ou seja, você tem a sua sociedade de advogados que atua na área civil. Aí um cliente seu te procura para buscar uma defesa na área penal. E você não atua na área penal. Você, dentro da sua sociedade, não tem nenhum dos seus sócios que atua no direito penal. Você pode convidar um colega seu, advogado, que atua no direito penal, para prestar esse tipo de serviço na sua sociedade de advogado. Ah, mas você não quer ele como sócio. Beleza. Mas também não quer ele como empregado. Ok. O que eu faço? Você vai fazer um contrato, né, onde estabelece os valores da sua participação para que ele seja um advogado associado, ou seja, ele é um colaborador. Ele vai atuar para a sua sociedade naqueles processos daquela área que você não atua. Entenderam? E como que ele vai ser pago? Aí vai ser fixado num contrato. E este contrato, ele tem que ser registrado na seccional da OAB, onde, né, onde está localizado a sede da sua sociedade. Perfeito? Ficou entendido? Ótimo, né? Então é simples. Então, o advogado associado, ele não é nem sócio e nem empregado, ele é um colaborador. E o que vai estabelecer o valor dos seus honorários, do seu trabalho, é o contrato que a sua sociedade vai fazer com ele. Não tem maior dificuldade, é só isso que teríamos que ver. Alguém teria alguma pergunta para falar sobre isso? Se tiver, um momento. É muito simples, né? Não tem segredos. É só você ter o cuidado de saber que o advogado empregado, ele tem um vínculo de emprego. O advogado que é sócio daquela sociedade de advogado, já o nome já está dizendo, ele é sócio, ele participa da sociedade. Né? Agora, o advogado associado, não. Ele é um colaborador. Perfeito? Então, é essa a questão que nós teríamos, né, que ter visualizado. Vamos andar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho, agora, sobre o outro item que nós temos, que é sociedade de advogados com relação aos requisitos. Essa sociedade de advogados que nós temos aqui, que vai tratar dos requisitos, nós vamos encontrá-la. Só um pouquinho, nós vamos encontrá-la aqui na nossa. Vamos fechar este. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui no 15, só para a gente. Para vocês poderem visualizar. Tá, Agora a gente aprende e vai mais rápido, vai ficando tranquilo. A internet não está ajudando um pouquinho, está meio lenta agora. Mas já vai compartilhar com vocês, só um momentinho aí, tá? A gente vai trabalhar essa questão que envolve o item 2, tá? Só um minutinho. Nossa, parece que a nossa internet não vai ajudar. Só um segundo, vamos voltar aqui.
essa sociedade de advogados, com a relação com requisito, é a aula 8, tá? Será lá na aula 8 que nós vamos tratar dela. Eu estou com um probleminha aqui para abrir, mas já... Deixa eu cancelar isso aqui, para que vocês possam... Um minutinho aqui, as coisas não estão muito positivas nesse momento. 8. Meu celular está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Sendo possível me ouvir? Por gentileza, consegue ouvir? Está travando aqui, não está respondendo o Meet. Vocês observaram que eu tive um problema aqui. Travou o Meet, ele não teve um probleminha, mas vamos retomar a nossa aula, que vai falar da Sociedade de Advogados, tá? Que é o item 8, que nós vamos falar sobre os requisitos para tal, tá? Só um minutinho, nós já vamos buscar ele aqui. A internet tem hora que nos dá esse susto. Vamos lá. Ok. Compartilhar, vamos lá, compartilhar a tela de número 8. Muito bem. Nós vamos falar sobre a Sociedade de Advogados. A gente vai falar em cima dos requisitos que são necessários para que se crie uma sociedade de advogados. Esses requisitos, eles estão previstos na Lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB, né? Ele vai trazer esses requisitos tanto para a sociedade de advogados, como para a sociedade unipessoal de advogados. Lembro vocês que nós temos esses dois tipos de sociedade. Nós temos a sociedade unipessoal e temos a sociedade de advogados, tá? E, legalmente, ele está fundamentado na Lei 8.906, lá no seu artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regimento geral. Então, eu posso ter dois tipos de sociedade de advogados. Eu posso ter a sociedade simples e a sociedade unipessoal. Mas espera aí, como que eu faço para registrar uma dessas sociedades? Quais são os requisitos para o registro de uma sociedade? Ou da sociedade simples, ou da sociedade que é unipessoal. Quais são esses requisitos? Vamos vê-los aqui agora. O primeiro requisito é que uma sociedade de advogados só pode ser formada por quem for advogado inscrito na OAB e não proibido de advogar. Então, o advogado que for compor aquela sociedade, ele tem que estar inscrito na OAB e não pode estar proibido de advogar. Então, é um requisito. Você não pode formar uma sociedade de advogados com 2 advogados e um engenheiro agrônomo, por exemplo. Tem que ser todos os sócios advogados e
todos eles podendo advogar, tá? Artigo 16, lá da Lei 8.906 de 94, estabelece que não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócios ou titular da sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogados ou totalmente proibido de advogar. Isso quer dizer que numa sociedade de advogados não pode ter, por exemplo, 2 ou 3 advogados e um juiz de direito. Por que não pode? Porque o juiz está totalmente proibido de advogar, tá? O juiz é incompatível, então ele não pode advogar, ele não pode fazer parte de uma sociedade de advogados, entendido? Vamos avançar mais um pouco? Outro requisito para o registro da sociedade de advogado: sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. Assim como você, advogado ou advogada, está submetido ou submetida ao Código de Ética e Disciplina da OAB, as sociedades de advogados também estão submetidos naquilo que couber. Então, a sociedade também responde por infração ao Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? Outro requisito. Só para lembrar aqui, esse que nós temos que falar aqui agora, sujeição, está bem aqui, ó, no artigo 15, parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber, tá? Outro requisito que você não pode esquecer. Onde é que eu registro uma sociedade de advogados? Ponto. Eu registro no Conselho Seccional da OAB, daquele local em que eu vou montar minha sociedade. Se a sociedade de advogados minha vai ser aqui em Mato Grosso, vai ser aqui em Cuiabá, ou Várzea Grande, ou Poconé, ou Cáceres, ela vai ser registrada no Conselho Seccional do OAB de Mato Grosso. Perfeito? Qualquer dúvida, é hora da gente esclarecer, tá? Pode perguntar. Onde está a fundamentação legal do que nós terminamos de dizer? No artigo 15, parágrafo 1º do Estatuto, diz lá: a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica, desculpa, com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional do OAB, em cuja base territorial tiver sede. Se a base territorial é em Mato Grosso, o registro tem que ser no Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso. Outro requisito importantíssimo que nós temos na questão que envolve a sociedade de advogados: exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Preste muita atenção nisso aqui. Vamos imaginar que a Michele Correia faz parte de uma sociedade de advogados registrada na seccional do OAB de Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, a Michele não pode ser sócia de outra sociedade de advogados. Por quê? Porque ela só pode ser sócia de uma sociedade de advogados no estado em que está registrada a sua sociedade de advogados. Ela poderia ser sócia de uma sociedade de advogados em Rondônia? Poderia, desde que a sua sociedade de Mato Grosso não tenha uma filial lá. Vamos imaginar que a sociedade de advogados da Michele Correia abra uma filial em Mato Grosso do Sul. Então, ela tem a sociedade aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, mas abre uma filial lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Será que ela, Michele, poderia ser sócia de uma outra sociedade de advogados lá em Mato Grosso do Sul? O que vocês acham? Será que poderia? Não, não pode. Por quê? O Estatuto veda você participar de duas sociedades de advogados, mesmo que seja apenas uma filial que se tenha da sua em outro território, tá?
Está lá no artigo 15, parágrafo 4º do nosso estatuto. Perfeito? Outro requisito, não representar cliente com interesses opostos. Vocês são sócios, são 3 sócios numa sociedade de advogados. Não pode, por exemplo, a Josilene entrar com uma ação contra alguém e a Silvana Barbosa, que é da mesma sociedade, fazer a defesa dessa outra pessoa, da parte ré. Então, são interesses opostos. Não pode, mesmo a mesma sociedade, propor a ação e um dos sócios fazer a defesa. Não é possível, tá? Seguindo. Isso está lá no artigo 15, parágrafo 6º, e no artigo 17 do Código de Ética e Disciplina. Prática exclusiva de atividade de advocacia. A sociedade de advogado tem que ser pura. Ela não pode misturar com outra atividade. Eu não posso ter lá uma sociedade de advogados e um escritório de contabilidade na mesma empresa. Eu não posso ter uma sociedade de advogados e corretor de imóvel. Sociedade de advogados, ela é exclusiva para a prestação de serviço de advocacia, tá? Atenção para essa questãozinha aí, tá? Para essa questão. A sociedade de advogados tem que ser exclusiva, ela não pode ter outras atividades envolvidas com elas. E uma outra, não possuir nome de fantasia. Sociedade de advogados não tem nome de fantasia. Tem que ter obrigatoriamente o nome, sobrenome dos sócios, ou de um dos sócios, ou de todos eles, sócios ou de um deles, mas não pode ter nome de fantasia. Perfeito? Era essa a questão que envolve o segundo tópico da nossa revisão. Vamos agora para o terceiro tópico, que fala sobre o advogado empregado. Esse terceiro tópico, que fala sobre o advogado empregado, é o trabalho que vocês fizeram. Nós não temos, é claro que você não vai encontrá-lo aqui, porque foi a parcial 2 que nós fizemos, ó. Formas de advocacia, o advogado empregado. Então, com relação ao advogado empregado, a gente tem algumas regras, né, que você tem que observar. A primeira delas é a seguinte: o fato do advogado ser empregado não tira dele a sua independência funcional. Tá? Ele é empregado, mas ele tem independência funcional. O advogado empregado pode ser obrigado pelo patrão em fazer a sua defesa, ou a defesa de alguém da sua família? Não. O advogado não está obrigado a fazer. Lembra do trabalho que vocês fizeram? O advogado empregado, ele é obrigado, por exemplo, a fazer um divórcio da filha do patrão dele. Ele não é obrigado, mas ele pode fazer? Pode, se ele quiser fazer voluntariamente. O que eu quero dizer aqui é que ele não está obrigado a fazer isso aí, tá? Qual é a carga horária do advogado empregado? A carga horária do advogado empregado é de 4 horas diária e de 20 horas semanais. E se ele for contratado com exclusividade? Aí são 8 horas diária e 40 semanal. Pode ter carga horária diferente? Pode, se houver um acordo coletivo, né? Em caso de acordo coletivo é possível, senão não. E a remuneração? Tem alguma lei que fixa o valor que o advogado empregado vai receber? Não tem. É contrato. O contrato é que vai dizer quanto o patrão vai pagar para o advogado empregado, tá? Agora, preste atenção na situação aqui. Eu tenho 2 tipos de vínculo empregatício do advogado empregado. Se ele for, ele pode ser um advogado empregado de uma sociedade de advogado.
Mas pode ser um advogado empregado de uma empresa. Vamos dar um exemplo prático? Um escritório de advocacia, que forma uma sociedade de advogados, pode te contratar, se você for advogado, como advogado da sociedade. Mas uma empresa, uma grande empresa, pode te contratar como empregado dela. O que diferencia esse vínculo? Vai diferenciar na questão das sucumbências. O que são as sucumbências? As sucumbências são um tipo de honorário que a parte perdedora paga ao advogado da parte vencedora. O advogado empregado de uma sociedade de advogados vai ratear entre os sócios, entre o empregado e os sócios, o valor da sucumbência recebida. Quanto por cento vai caber para cada um? Depende do que estiver no contrato. Tá? E se for um advogado de uma empresa, vamos imaginar da Todimo. Vamos imaginar que você é advogado e a Todimo te contrata para ser empregado da área jurídica dela. Ganhou a sucumbência. De quem é a sucumbência? Do advogado. É sua. Ah, eu posso dividir. Eu tenho que dividir com a Todimo? Não. Mas como a sucumbência, o Supremo Tribunal Federal decidiu que são direitos disponíveis, num contrato pode ficar estabelecido que vocês vão dividir ao meio, ou que ela vai ficar com 10%, aí depende de você, tá? Mas, a princípio, é seu o valor dos honorários sucumbenciais. Perfeito? Qualquer dúvida, gente, estou aqui para a gente tirar. Não deixa passar sem perguntar, porque é a nossa aula que antecede, né? A nossa aula que antecede a nossa avaliação. Eu quero que todo mundo chegue lá bem, com condições de tirar uma boa nota, tá? Vamos avançar um pouco mais. O item 4 é o conteúdo novo que nós vimos. Publicidade profissional do advogado. Está na aula 9 e na aula 10. Vocês se lembram que nós tivemos 2 aulas que tratou da publicidade do advogado, né? Publicidade profissional. Vamos lá, na aula 9, para que nós possamos comentar sobre a questão da publicidade do advogado. Aula 9. Aula 9, está aqui. Vamos, cadê você? Vamos apresentar uma janela. Vou colocar isso. É lá no slide 16 que nós vamos encontrar, tá? No slide 16 é que nós vamos ter a questão da publicidade do advogado. Slide 16, 15. Não, passou um pouco mais. Tá aqui. Publicidade, aqui está. Muito bem. A questão da publicidade profissional do advogado, ela é regulamentada fundamentalmente no Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? Lá nos artigos 39 ao 47 do Código de Ética e Disciplina, tá? E o que, assim, en passant, né, bem rápido, a publicidade do advogado tem que manter para não ferir o Código de Ética. Esses 3 pilares. A publicidade do advogado tem que estar baseada em informação, discrição e sobriedade. Esses são os 3 pilares que devem ser observados na publicidade do advogado, tá? Então, você, para fazer a publicidade do seu serviço profissional que você presta como advogado, tem que ter este cuidado e observar esses 3 pilares. Tem que ser uma publicidade informativa, discreta e sóbria. Tá? E onde está isso?
Lá no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, olha que interessante. Na publicidade profissional que promover, ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números da inscrição da OAB. Observe você, se você for mandar fazer aqueles cartões de visitas, no cartão de visita seu, tem que estar obrigatoriamente o seu nome e o número da sua OAB. Se for uma sociedade de advogados, tem que ter o nome da sociedade e o número das OAB dos membros da sociedade. O parágrafo 1º orienta como fazer esse material. Olha o que dizer, parágrafo 1º do artigo 44. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório. Olhe bem, a fotografia do escritório, horário de atendimento e os idiomas que o cliente poderá ser atendido. Então, você vê que está especificado todos os detalhes que podem constar do seu cartão de visita. Então, vamos imaginar uma situação aqui para vocês entenderem. Poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado e distinções honoríficas relacionadas. Então, vamos imaginar que aquele advogado seja mestre em direito tributário. Então, no cartão dele, vai estar o nome dele, a OAB, e ele pode usar lá, mestre em direito tributário, porque é um título acadêmico, tá? Um título acadêmico. Pode colocar a especialidade dele, né? Ele é especialista em direito acadêmico, etc., em direito tributário, etc. Tal. Ele pode colocar o seu e-mail, o endereço, o QR Code, logotipo, uma fotografia do escritório, tá? E se ele fala vários idiomas, ele pode colocar os idiomas que ele fala para atender os clientes. Não pode. Parágrafo 2º. De forma nenhuma não pode ter fotografia do advogado ou de outra pessoa. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado. Aquela fotografia que eu estou falando lá atrás é do escritório, a fachada do escritório você poderia ter. Mas a fotografia sua não pode ter no cartão de visita, tá? Bem como menção de emprego, cargo ou função ocupada atualmente ou no passado, salvo se for professor universitário. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Vou dar nome e uma situação. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ele é advogado e é professor também. Já foi professor de Direito Constitucional numa instituição de ensino superior aqui de Cuiabá. Quando passar o mandato dele, ele voltar a advogar, no cartão de visita dele, ele não pode colocar lá, doutor Emanuel, não sei das quantas, OAB, BBB, ex-prefeito de Cuiabá. Está proibido, não pode. Mas ele pode colocar ex-professor de Direito Constitucional da instituição tal. Pode. Tá? Se for cargos que ele exerceu como professor, pode citar. Outros não. Outra situação. Vamos imaginar que você passa um concurso na prefeitura de Acurizal para a procuradora municipal da prefeitura de Acurizal e passa no concurso. Ok. Como procuradora, você pode advogar menos contra o município de Acurizal. Então tá, mas você pode advogar. Você vai fazer seu cartão de visita. Você pode colocar lá, no seu cartão de visita, Vanessa Rodrigues, procuradora do município de Acurizal. Pode? Não pode. É proibido, tá bom? São as regras que estão lá, tá? Outra situação que é proibido. Veiculação de estações de rádio, sala de cinema, canais de TV, etc e tal. Um negócio muito comum que a gente vê por aí aqueles advogados que prestam, que vão nos programas de televisão ou em jornais escritos ou sites,
responder a perguntas, a consultas. Esporadicamente, não tem problema, mas se for continuamente isso aí, é vedado. Ele está cometendo uma infração, tá? Ele não pode estar constantemente prestando um programa de rádio, num programa de TV ou num site, prestando consultoria lá para a população, né, respondendo perguntas, etc, etc. Uma outra situação que você não pode, em nenhuma hipótese, fazer é captação da clientela. Fazer aqueles panfletozinhos para captar a clientela. Isso é vedado também, tá? Uma outra situação que deve ser observada mesmo. O advogado não pode, nos meios de comunicação, falar sobre a estratégia de trabalho do colega. Ah, mas o habeas corpus que o doutor fulano de tal ingressou não era adequado. É verdade isso aí. Você não pode comentar sobre o trabalho do outro colega nos meios de comunicação. Perfeito? Qualquer dúvida que tiver, é a hora. Tem uma pergunta aqui. A Vanessa está sorrindo lá, né, Vanessa? Vanessa, não se esqueça, viu? Não pode. Você viu o Chico coloca lá, né? Procuradora do município de Acorizal. Onde eu fui arrumar um cargo de procuradora para a Vanessa, né? Acorizal é uma cidadezinha muito simpática, muito bonita. Tem uma peixaria lá, chamada Sabor de Acori. O proprietário lá é meu amigo, trabalhou comigo, foi estagiário meu. Chegando lá, fala que você é aluna ou ex-aluna do Ronan, que você vai comer um peixe muito bom, um preço bem em conta e vai ter desconto ainda, tá? Aproveitando aqui para fazer um merchan do meu amigo. Corizal é uma maravilha, né, Vanessa? Eu vou muito lá, vou sempre lá. Vamos adiante, então. Então, vocês estão observando como é que é simples, não tem maiores segredos, né? A outra situação que nós temos aqui, com relação à publicidade, está lá no 10. Vamos dar um pulinho no 10. Estamos no 9 aqui. Vamos dar uma olhadinha na décima, que é a sequência, né, da 9. Cadê você? Décima, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que vir aqui, só um segundinho. Ok. Aqui, gente, nós temos duas situações que a gente pode tratar. Que é a questão que é a questão da publicidade e a questão dos honorários, tá? Aqui volta a falar ainda do que é proibido, né, do advogado fazer. Que eu estava dizendo para vocês, responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica no meio de comunicação social. A gente vê muito isso por aí, mas é proibido, tá? O advogado pode responder na OAB, tá? Isso não é possível. Abordar tema que comprometa a dignidade da profissão. Você não pode divulgar lista de clientes seu, insinuar em reportagem, essas coisas todinha, tem que ser discreto. O advogado, a primeira coisa que ele tem que ser é discreto. Isso é importantíssimo. E nunca, jamais comentar, tá? Aqui está, ó, vedado vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Tem que respeitar. Você não tem que dar palpite sobre o que o colega seu está fazendo nos meios de comunicação, tá? Se um repórter pergunta, e aí, você acha que aquela estratégia de defesa do doutor fulano tal está correta? Você não tem que responder. Você não tem que dar palpite no trabalho do colega seu, tá? O conteúdo da publicidade, nós já falamos, né, que ela tem que ser discreta, né, tem que ter o nome seu, sua AB, sempre tem que estar lá, tá? O que é permitido, já dissemos. E aí, a gente vai para o último tema, que trata-se dos tipos de honorários advocatícios. Nós temos 3 tipos de honorários advocatícios, tá? São os honorários contratuais, também chamados de convencionados,
sucumbenciais e os arbitrados judicialmente. É importante vocês terem ideia, pelo menos, de que se trata cada tipo de honorários desse aqui. Tá? Contratuais. O que são honorários contratuais? O próprio nome já está dizendo. São aqueles honorários que você convenciona no contrato com o cliente. Então, esse contrato tem que ser um contrato escrito por garantia. Ah, e se eu não fiz contrato escrito? O contrato verbal tem valor? Tem. Só que depois, para você executar um contrato verbal, o ônus da prova vai caber para você, advogado. Então, faça o contrato por escrito. Estabeleça as cláusulas por escrito ali. Então, contratuais são os honorários convencionados entre o advogado e o cliente. Ponto. O que são os honorários arbitrados? Eu vou pular aqui, depois eu volto aos comerciais. O que são os arbitrados? Os honorários arbitrados são aqueles honorários que quem vai fixar é a justiça, é o juiz. Quando acontece isso? Quando não tem contrato por escrito, quando o cliente ou o advogado não entra em acordo, aí o juiz fixa, arbitra os honorários, levando em consideração a tabela de honorários da OAB. Tá? E, por último, os honorários de sucumbência. Preste bem atenção neste aqui. Honorários de sucumbência. É importantíssimo que nós saibamos do que se trata os chamados honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais, eles têm uma importância grande, porque nós vamos dos três tipos existentes, né? Os três tipos existentes contratuais. São os honorários convencionados, avançados com o cliente. Os arbitrados é a justiça que determina. Sucumbenciais. Vem da palavra sucumbência. O que são, ou o que é sucumbência? Quem sabe? Quem se lembra? O que é a sucumbência? Quem se lembra? O que é sucumbência? Quem lembra? Porque em cima da palavra sucumbência vem o conceito de honorários sucumbenciais, né? O que são as sucumbências? A Silvana já entrou no espírito. A sucumbência é o valor que a parte que perdeu a ação paga para o advogado da parte que venceu a ação. Tá? Então, sucumbência é isso. É um valor fixado pelo juiz para que a parte que perdeu a ação pague ao advogado da parte vencedora. Só isso. Então, sucumbência é isso. Honorários sucumbenciais são aqueles honorários devidos pela parte perdedora da ação ao advogado da parte vencedora. Quem determina esse valor, na própria sentença, é o juiz, levando em consideração, né, a tabela de honorários da OAB, a complexidade da ação, etc, etc e tal, tá? Então, lembre bem, 3 tipos de honorários: contratuais, sucumbenciais e arbitrados. Se nós sabemos sobre isso, fica muito fácil. Vou voltar para falar mais uma vez sobre os honorários contratuais ou convencionais. O que são? São honorários convencionados ou pactuados entre cliente e advogado. Ele pode ser verbal ou escrito. Agora, o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que é recomendável a sua celebração por escrito. Por quê? Porque quando é um contrato verbal, cabe ao advogado
o ônus da prova de comprovar aquilo que alega. Então, para quê? Se você vai ter dificuldade lá na frente, faça esse contrato. É muito simples, né? Honorários fixados por arbitramento judicial. Os honorários fixados por arbitramento judicial, por sua vez, aplicam-se aos casos em que não houve estipulação contratual ou as partes não chegaram a um acordo a respeito dos valores devidos. Então, não se fez o contrato e as partes não chegam a um acordo, o advogado solicita ao juiz que arbitre o valor dos seus honorários. Viu como é que é importante ter o contrato? Porque se você não tem o contrato, você corre o risco de chegar na frente do cliente e falar assim, não vou te pagar esse valor. Está muito alto. Aí você vai ter que pedir para o juiz fixar, né? É por isso que chama honorário fixado por arbitramento judicial, tá? O arbitramento judicial dos honorários pode ocorrer de duas maneiras, tá? Ou em virtude da falta do contrato, ou por falta de acordo entre as partes. Muitas vezes tem o contrato, mas a outra parte não acha que você ganhou muito, não quer concordar em pagar, mesmo estando lá no contrato, tá? Por aí você pode executar o contrato ou buscar um arbitramento do juiz, tá? O Código de Ética e Disciplina, lá no artigo 22, coloca no parágrafo 2º, diz, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional AB. Agora, gente, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. É muito importante você fazer o contrato escrito, tá? Você ter os honorários é muito importante, os honorários contratuais. Principalmente em ações grandes. Quando o cliente vê, você pega ações, eu tenho ações grandes, ações em que o cliente ganha 800 mil, 1 milhão, e seus honorários são 25%, está lá no contrato, 25%. Lá, quando você entrou com a ação lá atrás, ele não tinha ideia de que podia ganhar tanto assim, ele concorda. Quando ele vê lá, ele ganha 1 milhão, aí você vai ficar com 250 mil, que é o seu honorário que está lá no contrato. Ah, doutor, mas pelo amor de Deus, você vai ficar com 250 mil? É desse jeito. Por isso que tem que ter um contrato. Porque se ele negar a pagar, você executa o contrato. Agora, se não tem um contrato, aí vai ser aquela louco, né? Vai ter que entrar com ação e vai demorar, e aquela discussão todinha. Então, a importância do contrato é fundamental. E para fechar, vamos falar sobre os honorários de sucumbência. Grave bem esse aqui, tá? Os honorários de sucumbência, eles estão previstos tanto no artigo 23 do Estatuto, como no artigo 85 do Código de Processo Civil. Quem arbitra os honorários de sucumbência? Eles são arbitrados judicialmente, né? O juiz, né, o magistrado é que vai arbitrar. E vai obedecer critérios estabelecidos no novo CPC, tá? Os honorários de sucumbência, que eles são devidos e pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Olhe bem, parte vencida paga a sucumbência para o advogado da parte vencedora. Mas e se o advogado, se o cliente quiser parte dos honorários de sucumbência, pode? O Supremo Tribunal Federal entende que os honorários de sucumbência são direitos disponíveis. Ou seja, o advogado pode, se quiser, abrir mão dele. Então, no contrato, o advogado pode, se quiser, falar o seguinte: no caso dos honorários de sucumbência, 30% fará para o cliente, ou 10%. Se quiser, não está obrigado. Eu nunca faço isso. Os honorários de sucumbência nos meus contratos, 100% são meus. Até porque a lei me garante nesse sentido, né? Mas você pode abrir mão dele, depende de você. Tá? Então, grave bem isso aqui, ó. Honorários de sucumbência. O que são, quem arbitra, tá? Não pode esquecer disso. É importantíssimo a gente trabalhar essa questão.
Existe, além desses três, um outro tipo de honorários, que você não pode perder de vista. São os chamados honorários assistenciais. Essa modalidade de honorários, ela surgiu em 2018 no Estatuto da Advocacia. Ela foi incluída em 2018, como consequência de mudanças no direito trabalhista. Eu vou falar rapidamente para vocês o que é isso. Antes de 2018, os sindicatos, as federações de trabalhadores, quando entravam com ações coletivas, ingressava como substituto processual, ficavam, né, com valores da sucumbência que tinha sido condenado. Em 2018 mudou isso. Hoje, esses valores são destinados ao advogado dessas entidades, tá? Tem toda a fundamentação aí, né? A questão dos valores, não vamos cobrar isso em prova, os critérios para fixar os honorários do advogado tem que observar, né? Grau de profissionalismo do advogado, lugar de prestação de serviço, complexidade do caso, tá tudo isso previsto no estatuto, né? E lembrando vocês que é fundamental que, no caso de você for prestar algum trabalho para um cliente, você já deixar antemão combinado, contratado os honorários. Bom, gente, são estes os tópicos que nós vamos trabalhar com vocês na nossa segunda avaliação bimestral, que irá ocorrer semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, tá? Aí eu peço a vocês que fiquem atentos, a prova vai estar lá, a modalidade da prova é igualzinho vocês têm visto aí, dentro daquele esquema lá, 48 horas para fazer, né? A prova, você, 1h30, não tem como você fazer uma questão e depois ir passar, e do outro dia fazer outra, não. Se você sentar para resolver as questões, tem que resolver todas. Se você parar e deixar para outra vez, você não tem como acessar mais. Perguntas, dúvidas, tanto com relação a este material aqui, está faltando uma questãozinha aqui que vocês, a organização e composição dos órgãos da OAB, para a gente poder encerrar. Só falta ela, que está lá na lâmina 14, e nós vamos rapidamente falar sobre esses órgãos e estrutura da OAB, tá? E com isso nós fechamos a nossa revisão. Vamos dar uma olhadinha rápida. Esse é um tema fácil, que não vai ter muita dificuldade para nós, mas vamos fazer uma revisãozinha bem rapidinho, tá aqui você, para que possamos chegar na nossa avaliação com todas as dúvidas sanadas. Vamos lá? Organização e composição dos órgãos da OAB. A OAB tem esses 4 órgãos aqui: Conselho Federal, conselhos seccionais, Caixa de Assistência dos Advogados e subseções. O Conselho Federal tem sua sede em Brasília, né, formado por conselheiros, que são eleitos pelos conselhos seccionais. Os conselhos seccionais, cada estado tem o seu, são de abrangência estadual e do Distrito Federal. Tanto o Conselho Federal como o Conselho Seccional possuem personalidade jurídica. As caixas de assistência dos advogados, todas seccionais têm, é uma pessoa jurídica, tá? E é autônoma. Aí vem as subseções. As subseções são divisões da OAB, são extensões da seccional que estão nos municípios. Ela não tem personalidade jurídica. Grave bem isso aí. Desses 4 órgãos aqui, o único que não possui personalidade jurídica são as subseções que estão nos municípios, tá? Os outros 3, Caixa, conselhos seccionais e federal, todos possuem a personalidade jurídica dela. Tá bom? Mais um pouquinho. Aqui está falando que as subseções não possuem. O Conselho Federal está lá localizado em Brasília. Ele é formado, né, nós vamos ver aqui a sua composição.
a sua composição. Ele é o órgão máximo da OAB, né? Ele é formado pelas 27 seccionais, 27 seccionais, e que ele tem lá os seus membros, né? Possui direito à voz e a voto. Nem todos têm direito a voto, né? O voto é reservado aos conselheiros e aos ex-presidentes empossados, anteriormente à lei de 8.906. Tá? A composição deles são 81 conselheiros eleitos. Tá? Cada conselheiro federal tem direito a um voto. Aí tem aqui as câmaras, não interessa, as competências dele. O conselho seccional estão nos estados e no Distrito Federal. Os conselheiros são eleitos proporcionalmente, né? Os ex-presidentes são membros honorários vitalícios. É interessante vocês darem uma lidinha nessa última aula nossa. Fala sobre o critério de composição desses conselhos. Aí nós vamos para as comissões. As seccionais têm que ter, no mínimo, essas 3 comissões são obrigatórias, para ter quantas quiser, mas essas 3 são obrigatórias. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamento, Comissão de Estágio e Exame da Ordem. Aí chegamos nas subseções. As subseções, elas não têm personalidade jurídica, você já está sabendo disso, né? Ela não tem esse poder. Isso é da seccional, do Conselho Seccional. As subseções não têm. Ela só pode ser formada onde tiver, no mínimo, 15 advogados, domicílio profissional, né? A sua diretoria é igual à diretoria da seccional. A Caixa de Assistência dos Advogados também é um órgão autônomo, né? E, basicamente, só essa estrutura que nós temos da OAB no nosso estatuto. Está aberto para perguntas, aqui eu encerro, porque se vocês, porventura, tiver qualquer dificuldade, é o momento de nós sanarmos essa dificuldade. Lembrando, mais uma vez, para vocês, que o conteúdo da nossa avaliação é esse que aqui está. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aí. Então, nós vamos cobrar. A nossa provinha vai ter questões envolvendo advogados associados, sobre os honorários dele, sociedade de advogados, requisitos para formação, registro, existência de uma sociedade de advogados ou de uma sociedade unipessoal, está lá na aula 8. Forma de exercício de advocacia, advogado empregado, é aquele trabalho que vocês fizeram, a parcial 2, do primeiro bimestre, dá uma lidinha nele. Aí vamos ver publicidade profissional do advogado e tipos de honorários e a organização. São esses os temas da nossa avaliaçãozinha. Michele, dúvida? Michele Correia, Silvana Barbosa, Vanessa, alguma dúvida? Sem dúvida, que bom. Então, fique com Deus, uma boa noite. Semana que vem vocês não vão me ver, a prova está à disposição de vocês, uma prova tranquila, tá? Uma prova composta de 12 questões, sendo 10 de marcar com X e 2 dissertativas bem tranquila. Obrigado para vocês. Lembre-se que nós ainda não vencemos a pandemia. Cuide-se. Se tiver que sair, use máscara, higienize as mãos lavando-as ou usando álcool em gel. Nós estamos passando por um momento difícil. O sistema de saúde no nosso estado colapsou. A gente não tem UTIs. Eu tenho perdido, assim, amigos queridos, e muitos. Esses dias eu estava, cada hora que eu abro o Facebook e outros dessas redes sociais, meu coração até parte, tantos amigos e amigas partindo, né, pessoas maravilhosas que estão indo embora. Então vamos nos cuidar, porque, infelizmente, ainda não temos uma vacina para o coronavírus. Enquanto isso, a única saída é isolamento social e cuidado. Um abraço a todos, boa noite e fique com Deus. Uma ótima semana para você e sua família. Boa noite. Eu vou sair da gravação, mas continuo por aqui. Qualquer pergunta, se vocês quiserem, estou à disposição, tá? Um abraço, boa noite.